Hoje está um tempo mais fresquinho, né? Tem como a gente permanecer mais juntinho. Gostaria de começar esse tempo perguntando a cada um de vocês o que te trouxe aqui hoje? Qual é a razão pela qual você louva e adora o Senhor Jesus? E qual é a razão, quais são os motivos que te deixam a deixar de louvar e de adorar? Muitas vezes a gente acha que louvar é só quando a gente está alegre, né? Às vezes a gente acha que adorar é quando o nosso coração está cheio de alegria. Mas a gente tem que aprender a louvar independente das circunstâncias. Muitas vezes o Senhor Deus nos leva ao deserto para realmente a gente ver qual é o real significado da adoração. Ontem mesmo eu estava preparando as músicas para o louvor, e aí eu queria tocar algumas músicas, ver se fazia alguma coisa diferente, ler algum versículo, e isso já era noite. Eu estava até na casa da Sandra pensando em eu preciso ir embora, eu preciso preparar as coisas para amanhã. E aí chegando em casa, eu ali já tinha começado a preparar o louvor, aí de repente acabou a energia. Aí nesse momento a gente já fica frustrado, né? A gente fica, poxa, vim mais cedo, tudo, me preparei para fazer isso. E assim, tudo que eu tinha programado não deu certo. Mas aí foi nesse momento que o Senhor esteve falando comigo. Ele falou assim, não, louvar e adorar é dependente das circunstâncias. É dependente se tem luz ou se não tem. É dependente se você está feliz ou se você não está. Aí foi naquele momento em que, no escuro, só com a lanterninha ali do celular acesa, é que eu pude estar ensaiando, louvando. E assim, é um momento que realmente Deus fala no nosso coração. É um momento que a gente está ali quietinho, em silêncio. Aí a primeira música que eu escolhi foi Te Louvarei, que fala: tudo que é em mim, quero te ofertar. Independente das circunstâncias, possamos louvar e adorar ao Senhor. Quais são os motivos que te trouxeram até aqui? Vamos louvar?
O próximo cântico é Todo Criou. Diz assim: nós pertencemos só a Ti, somos curvados diante de Ti. faz diferença se colocarmos Jesus no centro. O próximo cântico é Seja o Centro. E seja o centro, seja tudo em meu coração. Seja vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. Que Jesus possa estar batendo ali no seu coração. Que a cada batida de coração seja o nome do Senhor Jesus. Que esteja ali, Jesus, Jesus. Que esse cântico seja uma oração. Que possamos declarar: não há outro igual a Ti, ó Pai. O Senhor é a minha fonte.
dali que corre águas vivas, possamos declarar: o Senhor seja a força que me sustenta, cada dia aqui, eternamente. Senhor.
teu amor e a tua misericórdia, Senhor Jesus, possa estar nas nossas vidas, Senhor Deus. Nesse mundo tão carente de amor, ó Pai, que a gente possa acessar a luz. Para isso, Senhor Jesus, elimina o nosso eu, engrandece a Ti nas nossas vidas, Senhor Jesus. Como esse cântico fala, Pai, seja o centro da nossa vida. Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso bem maior, que muitas vezes temos colocado de lado, Senhor. Oh, Pai, perdoa, Senhor. E sabemos, ó Pai, lavados pelo Teu sangue, nós podemos estar nessa missão. Obrigado, Pai, pelo amor tão grande, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós, ó Pai. O Senhor está sempre pronto a estender as mãos, ó Pai. Sei com cada um aqui, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a servir a Ti. Que ao sairmos daqui, ó Pai, nosso eu não volte no trono, não volte no coração, mas o Senhor Jesus reine nas nossas vidas, ó Pai. Desce por cada um aqui, Deus. Seja o centro da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Seja o centro, seja Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, rendendo cânticos e louvores em Teu nome, ó Pai. Pai amado, que nessa manhã, Pai, possamos nos esvaziar de nós mesmos, ó Deus. Que possamos nos encher do Seu Espírito Santo, ó Pai, e declarar que Tu és o centro de nossas vidas, Senhor. Pai amado,
Que todo o cântico entoado aqui, Pai, possa chegar ao teu trono, querido Deus. Que não sejam palavras apenas ditas da boca para fora, ó Deus, mas que sejam realidades em nossas vidas, ó Pai. Pai amado, que possamos louvar e adorar não somente neste domingo, ó Deus, mas todos os dias, ó Deus, independente das circunstâncias, ó Pai. Que possamos aprender a confiar em Ti e que possamos, a cada dia, querer conhecer-Te mais, ó Deus. Pai amado, que possamos adquirir intimidade contigo. E nos momentos de angústia, de aflição, lembrar que o Senhor sempre nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sei tudo aquilo que você passa, eu sei os seus anseios, as suas lutas. Eu estarei contigo por todos os dias. O Senhor Deus, Ele tem falado aos nossos corações, que possamos estar atentos para aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que nesse momento o Senhor possa cativar cada coração aqui, capturar realmente, ó Deus, que possamos estar abertos para aquilo que o Senhor quer fazer. Pai amado, faça de nós aquilo que realmente o Senhor quer, pois nessa manhã nós estamos abrindo a mão do meu eu. Seja tudo em mim, Senhor Jesus. Seja o ar que eu respiro. Seja o sol que me aquece. Aqui e eternamente, ó Pai. Pai amado, nós queremos continuar nesse espírito de adoração, ó Pai. Pai amado, que em cada ministério, em cada área, Pai, o Senhor possa ser o centro. Com os professores de escola dominical, com a equipe da cozinha, a equipe de recepção, Ministério de Louvor, língua japonesa, Ministério de Adolescentes, os grupos de conexão. Que possamos ver Jesus em cada área, em cada ministério. Que em cada coração possa estar batendo Jesus, Jesus. Que as pessoas, ao olhar para nós, possam ver este verdadeiro Deus. Pai amado, é por isso que nós oramos, nós agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Bom dia, gente. A Amandinha veio aqui no meu ouvido e falou: ninguém está te ouvindo. Bom dia, gente. Que bom encontrá-los aqui numa manhã chuvosa, num friozinho, né? Fazia tempo que eu não sentia frio, fazia tempo que eu não via o Paulinho de blusa também. Isso também é graça de Deus, é provisão do Senhor. E a gente quer agradecer ao Senhor pela vida de cada um aqui. Nós temos aula de escola dominical ali em cima. As crianças que quiserem se encaminhar, os professores vão estar lá, tá? A gente vai dar início para a atividade com as crianças. O pastor Paulo me pediu para fazer essa apresentação. O pastor Paulo hoje ele está pregando no Ministério em Língua Japonesa. Daqui a pouquinho ele vem para cá. Mas eu queria hoje ter a honra, né, de receber pessoas muito queridas, uma família muito amada da Igreja Metodista Livre, o Edson e toda a sua família. Né? Vou pedir para o Edson já vir para cá. Hoje o Edson ele vai compartilhar a palavra. E
E é engraçado que quando nós estávamos ali reunidos para começar esse tempo de oração, foi interessante que nós brincamos, puxa, o Edson, a Taeco, eles são de casa, né? Então, até o fato dele estar aqui é um momento, assim, de muita alegria para as nossas vidas. Somos abençoados por podermos ouvir um pouquinho do compartilhar desse irmão querido que faz parte da nossa história, né? Para quem não o conhece, há muito tempo atrás, né, Edson? Há muito tempo atrás, na época do período do pastor Josué, do pastor Azael, o Edson já estava aqui. O Edson, ele fez parte da liderança também no momento em que o pastor Azael ele estava no navio. E ele foi uma pessoa muito significativa para a vida dessa igreja. E hoje ele vem aqui com a família dele para compartilhar a palavra, contar as bênçãos que o Senhor tem feito no meio dele, da família dele, as experiências de vida que ele tem tido. Na reunião de sexta-feira, reunião de oração das mulheres, eu compartilhei um pouquinho daquilo que Deus fez na vida do Edson, do irmão Edson, de algumas experiências da presença de Deus, do cuidado de Deus. E hoje a gente pode ter a alegria de ouvir pessoalmente desse querido irmão. Então, vou deixar com vocês, Edson. A paz do Senhor Jesus. Todos me ouvem? Amém. Se houver agora ficou melhor. Se houver alguma dificuldade, me falem, porque se eu não estou ouvindo vocês não estão me ouvindo, fica difícil, né? Então, tenho a liberdade. Depois dessa apresentação, não sei nem o que eu falo, porque não era objetivo, né, de vir aqui falar alguma coisa propriamente da gente, mas daquilo que o Senhor Jesus tem sido para nós e para vocês. Jesus tem sido maravilhoso. Eu não precisaria nem pregar nada aqui, porque os louvores, né, a oração que foi feita, já percebi e pude sentir que vocês têm desfrutado de uma comunhão com o Senhor. Isso é o que importa. O centro da nossa adoração é o Senhor Jesus. A fonte da nossa vida é o Senhor Jesus. Então eu não vou falar nada de novo aqui. Eu creio que eu vou falar com vocês, meditar na palavra do Senhor, daquilo que Ele já tem feito com vocês. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé. Tá ruim, né? Eu não estou acostumado com a altura aqui, tá? Ajuda aí. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o quarto Evangelho, no capítulo 3. Agora ficou bom para mim. Evangelho de João, capítulo 3. Eu trouxe uma colinha aqui porque falei, vai que eu esqueça, né? Então tem que trazer uma anotaçãozinha. Capítulo 3, verso 1. Todos acharam? Quem não tiver uma Bíblia, senta com alguém, vai do lado de alguém estenda a Bíblia para outro ler. Amém? Olha, a palavra do Senhor em João, capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Fechar nossos olhos. Nosso Deus e Pai, pelo poder que há no Teu nome, o precioso sangue de Jesus, nós oramos a Ti. Continua, Senhor, falando conosco, tratando com a nossa alma, com o nosso espírito, da mesma forma que o Senhor já falou conosco no louvor. Opera, Senhor, libertando de todo conceito, de todo preconceito, e que a Tua palavra somente possa nos dar, Senhor Deus, a liberdade de te conhecer mais um pouquinho, de nos aproximarmos mais da Tua eternidade. Oramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar? Irmãos, eu não vou falar de mim, porque não tem mérito falar de mim, né? A única pessoa que nós devemos falar, exaltar, glorificar é o Senhor Jesus. E nós lemos um texto aqui, que um principal, né, seria o príncipe, o principal dos judeus, seria, vou usar aqui uma alegoria, seria o Papa na época, né, o cara que mais manjava de Bíblia. Até então, naquela época, não tinha essa Bíblia inteira que nós temos, havia só a lei, o Pentateuco, né, mas o cara era doutor na lei, ele conhecia tudo a respeito da Bíblia da época, né? Ele sabia tudo a respeito da cultura, da religião dos judeus. Se tinha alguém na face da terra que manjava bastante das coisas de Deus, né, da religião da época, Nicodemos era um deles. E depois dele ter visto Jesus pregar, visto Jesus, seu testemunho de vida, ele concluiu o seguinte: esse cara é diferente. Esse sujeito, ele não é normal. E ele, com medo de se expor ali, porque ele era o principal. Imagina um papa, um pastor famoso, sei lá, um religioso famoso, saindo em público, se encontrar com um profeta que era ali até rejeitado pela sociedade, né, para pedir um conselho, pedir uma informação. Então, ele foi à noite. Para não se expor, ele foi à noite, a história está registrada aqui, os irmãos conhecem, para falar com Jesus. E é interessante que ele, quando chega, nós lemos esse texto, quando ele chega, ele pergunta, né? Ninguém pode fazer nada do que você faz se Deus não estiver contigo. E Jesus dá uma resposta muito incisiva: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele insiste na negociação com Deus, e aí o Senhor Jesus responde para ele novamente: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, duas palavras-chave aqui: não pode ver e não pode entrar, não pode participar, aquele que não nasceu de novo. Então, eu gostaria de lançar uma pergunta, não precisa responder, levantar a mão, mas é importante nós termos bem definido em nossas vidas: você já nasceu de novo? Eu vi que vocês profetizaram aqui, falaram, cantaram, oraram. Eu creio que todos aqui nasceram de novo, sim. Mas é importante nós darmos uma revisada naquilo que Deus um dia operou em nossas vidas. Um dia o Senhor nos chamou para fazer parte de uma grande família. A Igreja Metodista Livre não é só esse corpo aqui presente, né? Ao redor do mundo existe um povo que glorifica o Senhor. Pessoas que nem nós nem conhecemos, mas que Deus chamou para juntos formarmos um corpo, uma igreja santa, uma noiva que está sendo preparada e que um dia vai se encontrar com o Cordeiro, o noivo, né? Essa igreja está sendo preparada para que ela alcance o entendimento da vontade de Deus. Isso é um projeto de Deus para a vida do homem, né? Nós vamos detalhar um pouco isso, se Deus permitir, né? E
Um dia o Senhor Jesus, quando voltar, a nossa esperança é essa, que Ele um dia volte, né? E Ele está voltando, a igreja crê nisso. E nós, como igreja, como noiva, como corpo de Cristo, né? Aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, que foram lavados com o sangue do Cordeiro, né? Esses estarão, né, sendo transformados, se estiverem vivos. Se tiverem partido, já estarão ressuscitando primeiro, né? Mas o importante é que nós ganharemos um corpo novo e teremos o que nós almejamos, a vida eterna, né? Vamos falar aqui. Opa, tem até água aqui, obrigado. Jesus disse que se não nascer de novo, não se pode ver, nem pode entrar no reino de Deus. Eu conversei com o pastor Paulo e ele falou para mim, nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo, alguns dias em nossa igreja. Quando nós falamos das coisas espirituais, parece que elas são um pouco estranhas ao nosso entendimento, né? Jesus havia dito esta palavra sobre o novo nascimento a um mestre da lei de Israel, Nicodemos. E Jesus estava chamando a atenção ali de Nicodemos, não era só para ele conhecer, né, aquilo que Jesus estava falando, mas Jesus queria despertar, né, a mente, o coração, levar Nicodemos, espiritualmente a um estágio diferente, sair da sua razão humana, da sua lógica humana, de tudo aquilo que a lei havia estipulado para ele, e levar ele a ter uma experiência com Deus, né? Levar ele a ter um encontro espiritual com o Senhor. Então Jesus, olha, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos, pela lógica, porque há uma diferença entre religião. Quando eu falar religião aqui, entendam por algo que o homem constrói com seus próprios braços, sua própria razão, seu próprio entendimento para chegar até a Deus. É uma forma de autojustificativa ou autojustificação para alcançar uma comunhão com Deus. Eu sou bom, por isso, eu fazendo assim, eu vou alcançar a graça de Deus, né? E o Evangelho, ele se destaca, ele se caracteriza, né, o cristianismo, assim como pode dizer, porque Deus viu o homem na condição que ele estava, que ele não tinha condição de fazer nada para poder voltar à comunhão com Deus, e ele se fez homem, o próprio Deus se fez homem, desceu aqui, né, viveu como homem, sofreu por nossos pecados, deu a sua vida em resgate da nossa. Então, o cristianismo tem esse detalhe, ele é a única, se eu posso chamar de religião, é a única religião que Deus vem buscar o necessitado, porque o necessitado não tinha condições de ir até ele. Ele verteu seu sangue na cruz, para que, através desse sacrifício, nós pudéssemos ser incluídos, né? Ser restaurados, para podermos andar com Deus. Essa operação que aconteceu na nossa vida, eu creio que todos aqui nasceram de novo, é obra do Espírito Santo. Nós não somos capacitados para isso. Se nós formos analisar a palavra de Deus, existem muitas bases que mostram que Ele veio ao nosso encontro, né? Quando começamos esse culto, alguém falou, qual foi a motivação que o trouxe aqui? Tenha certeza, foi o Espírito Santo. Ele é quem nos acorda, Ele que nos impulsiona, às vezes até contra a nossa vontade, Ele nos leva à adoração de Deus, né? O objetivo então de Jesus era levar Nicodemos para compreender o mundo espiritual além da lógica, né? Além da compreensão racional humana. E nós precisamos entender isso, porque existem duas pessoas dentro de nós. Então, para que alguém possa atravessar essa barreira, essa dimensão, né, penetrar na dimensão espiritual de Deus, no reino absoluto de Deus,
É necessário nascer de novo. Tem uma passagem em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, 14, eu queria que algum dos irmãos pudesse abrir e ler. Então, 2 Coríntios 2, 14. Vamos fazer isso aqui mais dinâmico para eu não ficar falando sozinho, amém? Então, 2 Coríntios 2, 14, quem achou pode ler. Não se acanhe, pode ler, irmãos. Amém. É isso mesmo? 2 Coríntios 2,14? Será que eu anotei errado aqui? É isso mesmo, né? Eu cometi uma falha na anotação do texto aqui. O texto que eu queria ler diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Depois eu vou ver a referência qual que é. 1 Coríntios, desculpa, eu botei segunda aqui. A irmã pode ler para mim? Amém. Irmãos, há uma dificuldade muito grande do povo de Deus, né, de compreender o mundo espiritual de Deus, porque realmente ele extrapola a lógica humana, ele sai do nosso, da nossa segurança humana, dos nossos conceitos humanos. E o que Jesus quer fazer conosco a cada dia é exatamente isso, é nos levar passo a passo a conhecê-lo mais, a ter intimidade com o seu Espírito Santo, a podermos adentrar nessa dimensão onde Deus habita, quando a gente fala, no seu trono, na sua graça, nesse céu onde Ele habita. Então nós temos esta liberdade de acessar a Deus, Em nome de Jesus nós temos livre acesso ao trono de Deus. É interessante, se você olhar numa escala, assim, numa ordem espiritual, Deus, no seu trono de graça, Ele desceu no nível mais inferior, onde está a matéria, onde está o homem. Nesses céus que Paulo fala em algumas cartas, existe ali anjos, arcanjos, tal, e o homem está aqui no nível mais baixo, e ele veio nesse nível mais baixo por amor das nossas vidas. E quando Jesus quer levar Paulo a uma experiência que é fora dessa lógica humana, ele quer exatamente falar sobre isso. Olha, o mundo espiritual não se compreende com a lógica e com o raciocínio humano. Nicodemos precisava ali ter uma experiência além daquilo que ele já conhecia. Ele pensou que era nascer de novo, era voltar ao ventre materno, ter ali uma nova gestação, mas não era disso que o Senhor estava falando. Então, não era nascer da carne, não era nascer do sangue humano, mas sim nascer do Espírito de Deus. Então Jesus fala: não te admires, importa-vos nascer de novo. As coisas que o olho não viu, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração humano, são coisas que Deus preparou para nós que o amamos. Deus tem nos revelado isso pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até o nosso espírito que está ali quietinho, Deus fala com ele, é um mistério. Então, em diversas passagens da Bíblia, quando você vai examinando a Bíblia, a própria luz do Espírito Santo vai te concedendo revelação, vocês sabem disso. Um texto que até então nós não tínhamos acesso, daqui a pouco o Espírito Santo joga uma luz ali diferente, e nós passamos a entender, a compreender o propósito, por que aquilo foi registrado, qual o objetivo daquela mensagem estar ali escrita. Eu queria levar os irmãos a raciocinar, existem duas figuras de homem.
Existem dois tipos de homem. A Bíblia registra um homem criado à imagem e semelhança de Deus, chamado Adão. Dele, né, vem toda a humanidade. E existe também um homem que é a perfeita, exata expressão de Deus, que é Jesus Cristo. Ele se fez homem. Então, um simboliza o homem terreno, Adão, e o outro simboliza o homem celestial, né, ou espiritual, Jesus Cristo. O primeiro homem, devido à desobediência, ele representa o pecado. Vou detalhar aqui, ele representa a desgraça, o fracasso do propósito de Deus com a criação humana, né? Mas graças a Deus, que pelo segundo homem, Jesus. Esse Jesus, né, ele, feito um varão aprovado, ele, em obediência à vontade de Deus, ele permite nós sermos recriados. Em Jesus, nós somos feitos nova criatura. Nós vamos falar aqui sobre novo nascimento mesmo. Então, desses dois homens, vem, vamos dizer assim, duas raças, né, de origem distintas. Uma sai da outra. Nós nascemos sempre em Adão, humanamente falando, e nós renascemos, aqueles que entenderam o chamado do Senhor, aqueles que o Espírito Santo operou, nós renascemos em Cristo Jesus. Este homem é espiritual, homem aqui genérico, né? Crianças, mulheres, né? Então, dois tipos de homens. Só compreende o reino de Deus quem já nasceu de novo. Vou falar uma coisa aqui que para muitas vezes não é normal, né? Só é filho de Deus quem nasceu de novo. Tem-se uma cultura no nosso planeta, no nosso mundo, que todos são filhos de Deus. Não é verdade. Só é filho de Deus quem nasceu de novo. Quem foi despertado para aquele espírito que um dia Deus soprou em Adão e que, infelizmente, devido à desobediência, esse espírito morreu. Esse espírito faleceu. Então ficou um homem andando pelos seus próprios propósitos, seu próprio intento, sua própria razão. E ao longo da Bíblia nós vamos ver essa figura todo o tempo. A gente pode ver em Gênesis, quando o primeiro sacrifício ali, né, o primeiro louvor, Abel, Caim, chegaram diante de Deus para oferecer um sacrifício, um louvor. Ambos eram da mesma família, ambos provavelmente tinham o mesmo entendimento, o mesmo ensinamento, a mesma cultura dos pais. E um ofereceu um louvor agradável a Deus, e outro ofereceu um louvor que não era agradável a Deus. Um já enxergava o projeto de Deus, e o outro estava fazendo a sua própria vontade. Estava errado o que aquele irmão havia feito? Não. Ambos tinham boas intenções, ambos tinham boa vontade, mas só que o sacrifício de um estava dentro do projeto. Havia ali já uma orientação do Espírito Santo de como o homem seria resgatado. Houve derramamento de sangue. A palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, nascer de novo significa ressuscitar novamente o nosso espírito, aquele espírito que faleceu um dia, através da luz do Espírito Santo. Todos os que nascem de novo, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo. Não tenham dúvidas disso. Aquele que passou por esse processo tem o Espírito Santo. Então, essas figuras de sou batizado no Espírito Santo, tive uma experiência com o Espírito Santo, todos nós que confessamos a Jesus temos o Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui. Quem nos move a compreender a palavra de Deus é o Espírito Santo. Isso não é racional, isso não é uma coisa intelectual. Eu li a Bíblia, agora eu conheço tudo a respeito de Deus. Não é assim. Nós precisamos rever nossos pensamentos se está diferente, porque
Só o Espírito Santo pode nos levar a uma íntima comunhão com Deus, né? Uma vida eterna. Nossa alma nasceu não para viver um período de 70, 40, 80, 100 anos que seja. Ela é eterna, ela deseja estar eternamente com Deus. Então, por isso, o homem ele sempre clama por vida, ele não deseja morrer jamais. Nosso físico pode até desfalecer, mas tem sido preparado para aqueles que foram regenerados, para aqueles que foram trabalhados pelo Espírito Santo, uma nova vida, uma nova morada, né? Que não tem limite de tempo, que não está atrelado ao relógio nosso, ao nosso cronograma, ao nosso calendário, né? Ela vai além, né? Por isso que diz assim, eu estou velhinho, mas dentro do meu ser existe uma alma que anseia por vida, né? Que está sempre buscando, está renovando. Então, nós precisamos entender que essa situação, né, de nascermos de novo, nos leva a uma comunhão íntima com o Pai. Então, no princípio, Deus havia criado os céus e a terra. Se nós formos ler lá em Gênesis, eu vou até mencionar para vocês que é interessante nós observarmos, porque muitas vezes a gente não compreende a profundidade do que Deus realizou em nossas vidas. E por isso, às vezes, a gente não valoriza a operação, a obra restauradora que Deus operou em nossas vidas. O primeiro verso de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no verso 2 vem assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu vou usar esse texto aqui para poder clarear um pouco o nosso entendimento do que é novo nascimento. Então, fala-se de uma catástrofe no verso 2 e fala de uma criação no verso 1. No princípio, entendemos que Deus criou tudo perfeito. O universo, o cosmos, né? Nada havia ali de trevas. Deus não cria trevas. Se os irmãos quiserem dar uma olhada depois, Isaías fala assim que Deus criou a terra para ser habitada e não era para ser um caos. Isaías, eu tenho anotado aqui, 45:18. Então, se Deus criou para ser habitada, se Deus criou para ser, né, uma terra com vida e não para ser um caos, alguma coisa aconteceu para que ela estivesse naquela situação. Então a terra numa situação ficou catastrófica, abalada, vazia, sem vida, morta, né? Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu ali. Os irmãos depois podem perguntar ao próprio Deus, a própria palavra responde, né? Mas a terra ficou de uma forma que é semelhante ao homem sem Deus, né? Trevas, vazio, sem propósito na vida. Hoje muitos buscam realização profissional, dinheiro, fama, ser destacado na sociedade, desculpa, né? Querem se expressar, preencher um vazio que não tem outra peça que cabe ali. Esse projeto, quando criado na eternidade, o homem, ele foi feito para ter comunhão com Deus, viver intimamente com Deus, um ser espiritual, né? E esse vazio só é preenchido pelo Espírito Santo. Não tem outra coisa, se eu posso dizer assim, outra situação que possa preencher esse vazio. E a satisfação plena, a alegria verdadeira, a paz que o mundo procura, só se encontra em Jesus, né? Então, esse livro de Gênesis fala de uma recriação. O Senhor ali disse: haja luz, houve luz. E os irmãos conhecem a história, né? Estava tudo apagado pela palavra do seu poder. O Espírito pairava sobre a água, né? Ele disse: haja luz, houve luz. Começou a se projetar luz, começou a se projetar vida. Num processo ali milagroso, Deus foi tirando a escuridão, separando a porção da terra, né, e a porção da água, e ali houve uma recriação, um novo estado de vida, né?
É interessante que no momento, né, no 6º dia, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo já estava preparado, né? Então, num processo de graça, e eu vou frisar aqui, num processo de graça, porque o projeto de Deus é tão maravilhoso, irmãos, que antes de haver criação, antes de haver luz, houve cruz. Se nós examinarmos a Escritura, em Apocalipse fala assim que o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, é um mistério. O Senhor já havia preparado todas as coisas. O Senhor já sabia do curso da nossa vida, mas por amor do homem, o projeto dele de graça, né? A criação, a formação do homem, é tudo baseado no seu grande amor. É difícil compreender isso muitas vezes, mas é graça sobre graça favorecendo a nossa vida, né? Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo foi brotando ali, o Espírito de Deus vibrando, né, operando, iluminando, jogando luz. E novo nascimento é isso. Nós chegamos à casa do Senhor, né, através de alguém nos fala uma palavra, e isso ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento. O nosso espírito que estava morto começa agora a compreender esse mistério. Não sabemos nem o que é, mas somos impulsionados a buscar a Deus. Eu lembro que quando eu nasci de novo, eu li um versículo na parede, e eu nem sabia o que era aquilo, mas eu saí procurando. Onde que está escrito isso? Onde que tem mais disso? Foi aí que eu cheguei aqui, na Metodista Livre, né? Aí tinha um pastor aí que ensinava a Bíblia. Eu falei, que coisa de louco, né? Um cara vive de ensinar a Bíblia. E eu vim com ele ouvi-lo, né? Participar com vocês, porque eu queria conhecer, porque uma luz brilhou, iluminou o entendimento, eu nem sabia o que era, mas agora não tinha outra coisa melhor, só queria saber daquilo que Deus ia continuar fazendo. Então, Deus um dia iluminou o nosso entendimento, jogou luz, e aí ficou 2 homens, né? Nós falamos de 2 naturezas, um humano, racional, Nicodemos, né? E o outro que Jesus começou a gerar. E é desse que Deus se importa. É Deus, desse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é que Deus quer tratar. Então, o importante é que o outro, né, morra. Alguém falou aqui isso, né? O ego diminua, então, e cresça essa imagem do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, um tem que morrer e o outro tem que continuar crescendo. A luz vai projetando, a criação de Deus vai operando, o seu Espírito Santo começa a revelar as profundidades, as profundezas, né, do mundo espiritual, na oração, na leitura da palavra, nós começamos a adquirir um pouco mais de conhecimento, e isso não é obra do nosso intelecto. Quando nós entendemos que isso é obra do Espírito Santo na nossa vida, a nossa vida é dinâmica, né? Não é uma religião, porque a cada dia o Senhor nos leva a uma experiência nova. E nós vivemos de experiências, né? A cada dia que o Senhor fala conosco, a cada dia que nós lemos a palavra já há tanto tempo, né? Vou brincar com o Val ali. Não sei quantas vezes ele já leu a Bíblia, mas eu creio que bastante, porque a gente praticamente andou junto, né, nesse período. Então, às vezes você lê um versículo e ele fala totalmente diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo começa ali a projetar nova luz, e revelar maravilhas, né, do seu reino. Isso não é só para a gente se engordar e ficar cheio de si, não. Agora eu conheço tudo. Isso é para edificação do corpo. Deus colocou cada um numa posição. O projeto é tão maravilhoso que Ele coloca cada um no seu posto. Equipa cada um com a sua capacidade, com a medida da fé. Se você alcançou uma fé, Ele faz você andar nessa fé que você alcançou. E Ele te ama do mesmo jeito. Se aquele lá alcançou uma fé maior, Ele também ama aquele lá, né? Deus não vê diferença. A gente olha assim, a gente vê um monte de gente diferente, mas
Deus sabe o coração de cada um, Ele conhece cada um, e Ele distribui a porção do seu Espírito Santo à medida da sua fé. Andou mais, quis mais, desejou mais, Ele concede mais. Mais luz, mais revelação, mais entendimento, mais intimidade com o Pai, né? Geralmente a gente começa orando só pedindo a Deus no começo da nossa fé, né? Ah, Pai, faz isso, faz aquilo, faz... Mas chega uma hora que nós precisamos começar a ouvi-lo falar agora, né? O monólogo da oração passa a ser agora um diálogo. E é gostoso quando a gente começa a ouvir a Deus. Quando Ele começa a nos ensinar a caminhar. Porque todo dia é um dia novo. Na eternidade não tem limite. O conhecimento de Deus não está atrelado a um livro que você lê, decora uma vez e está pronto. As coisas de Deus se renovam a cada dia. E o propósito de Deus é que nós cheguemos à estatura de um varão perfeito que é Jesus. Imaginam isso? Nós, como filhos de Deus, chegarmos à maturidade do Senhor Jesus. Esse é o desejo do Pai para cada um de nós. Deus nos ama de tal forma que Ele vai nos levar e vai confirmar isso um dia. Aqui nós estamos de passagem, mas um dia quando nós passarmos para o lado de lá, né, para essa dimensão maravilhosa do Espírito, ou na volta de Jesus, ou antes, se nós partirmos, nós receberemos um corpo novo. E a glória, a mesma glória de Jesus, nós teremos também. Então o Pai nos ama a ponto de nos levar a ter intimidade com Ele e de sermos semelhantes a Ele. Então, revisando um pouquinho, né? O homem que Deus criou na eternidade era a imagem e semelhança dele. E é interessante que ele fala no plural, né? A Trindade já estava presente lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus já estava lá, então Ele nos conhece desde a eternidade, né? Então, primeiro, nós precisamos aceitar que existe uma catástrofe, né, no nosso interior. É um fato. Eu posso ser um Nicodemos, um mestre, conhecedor de tudo, né, mas eu preciso abandonar qualquer que seja a minha presunção, a minha razão, e assumir a certeza da minha catástrofe, do meu pecado. Quando a gente entende que nós estamos fora do caminho, a gente pode lembrar o Bartimeu, né? Ele estava à beira do caminho, ele não estava no caminho, ele estava à beira, sentado, cego sem enxergar. E aí Jesus aparece e fala com ele. Jesus um dia apareceu e falou conosco. Então ele começou a andar, fala lá que ele saiu saltando de alegria, né, no caminho. Então quando nós passamos a andar nesse caminho, nós precisamos compreender o padrão de Deus. O projeto de Deus, o padrão de Deus é superior, muito superior ao nosso padrão. Pode-se ver que nós comparamos o homem caído a um caos, a catástrofe, né? Mas o homem recriado por Deus, nascido de novo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Implica que eu admita que a minha existência precisa ser reiniciada. Quem gosta de informática aqui, eu vou usar um exemplo, né? Totalmente recriado, precisa ser formatado, né? Tem que ir lá na base do sistema operacional, apagar tudo e escrever de novo. É isso que Jesus faz conosco, quando nós nascemos de novo, que nós confessamos publicamente Jesus no batismo. Não vou dizer aqui que o batismo salva, mas é uma orientação do Senhor, né, que nós sejamos batizados, né? O homem da cruz lá não precisou batizar, ele creu. Então, creu, né, recebe o Espírito Santo, uma nova vida começa, né? Então, a vida velha é apagada, um novo homem é criado. Eu vou passar bem basicamente nesses pontos, porque isso precisa ser bem definido em nossas vidas, né? A religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo de uma forma dinâmica na nossa vida, né? Então,
formatar para receber um novo sistema, coisas espirituais. Paulo fala assim, nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais. Implica em dizer que não direi mais o que eu sei. Andar com Jesus, compreender o projeto de Deus é falar, olha, aquilo que eu sou não sou mais, né? Nem sei tudo o que sei, mas sei que pela glória, pela misericórdia de Deus, né? Eu almejo compreender a vontade de Deus e chegar um dia na eternidade, né? Então, quero ser ensinado de novo. Cada culto, cada momento que vocês se reúnem aqui, quando o corpo é reunido, a palavra de Deus fala que nós somos pedras espirituais. E quando a gente se reúne, a gente se torna num templo espiritual, edificado segundo a vontade de Deus. E que Cristo Jesus é o nosso cabeça. Ele opera na nossa vida um mistério. Ele revela a nós o caminho. Então, cada culto que nós chegamos aqui, nós saímos um pouquinho mais conhecedor da vontade de Deus. E eu vou lembrar de novo do período de louvor que falou assim, nós temos que deixar esse ego de fora, porque ele não serve para nada. O referencial de Deus, ele é caos. Mas aquele homem criado segundo a imagem do Senhor Jesus, ele sim é aceito diante de Deus. E quando nós damos evidência ao que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, essa novidade de vida, ela vai nos acompanhar. Então, no caminho, nós vamos ouvir a voz de Jesus. No caminho, Ele vai nos orientar. No caminho, Ele vai nos livrar do mal, vai sustentar, vai alimentar o nosso espírito para que, em todo o tempo, nós possamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não tem mistério, irmãos. É entrar no caminho e deixar o Espírito Santo levar. É como o vento que nós lemos aqui, ele sopra, a gente não sente, não vê, não sabe de onde vem, mas ele está conosco, dando toda a direção necessária. Então, implica que eu não é voltar no reino, no ventre da minha mãe para nascer de novo, não, mas uma entrega, total, uma confissão dia a dia daquilo que a gente percebe, porque quando a luz do Espírito Santo brota, há um discernimento natural daquilo que é o meu ego, daquilo que é o do Espírito Santo. E cada vez que manifestar alguma coisa que é das trevas, poder ter liberdade de confessar, Jesus, muda essa área da minha vida. Senhor, opera aqui. Senhor, muda esse meu comportamento. E quando nós damos liberdade, o Senhor vai nos recriando a cada dia. Então, novo nascimento é uma coisa que acontece todo dia. Acordei de manhã, o Espírito Santo vai acordar você também, juntos. E ele já está ali do seu lado, só esperando. Se você pôr o pé no chão e clamar, Senhor, pelo poder de Jesus, dirige-me nesse dia. Abençoa no trabalho, abençoa no meu lar, no relacionamento com a minha família. Porque o Evangelho é um estilo de vida, irmãos. Não é uma religião, como eu disse aqui. É prática a cada instante. E quando nós começamos o nosso dia, dirigidos pelo Espírito Santo, durante todo o caminho, Ele vai nos guiar. Mesmo diante daquela situação adversa, onde nosso ego se manifesta, seja no trânsito, seja com seu chefe, com o filho, com a conta a pagar, em todo momento o Espírito Santo vai estar ao seu lado, falando, orientando. Basta você primeiro ouvir a voz dele antes de se manifestar, porque o nosso ego ele quer se manifestar primeiro, mas aquele que é nascido da água e do Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele precisa ouvir a voz de Deus. E é coisa simples, muito simples. Se um pescador iletrado, homens que não conheciam nada, puderam ser transformados por Deus, então todos podem. Todos que se achegam a Deus podem ser transformados pelo Espírito Santo. O problema mais difícil que você tem
Se é que tem, só você sabe, você e Deus, Ele pode mudar. Se você confessar a Jesus os seus pecados, eu gosto de lembrar de um texto de 1 João que fala assim: o sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados. Então tudo aquilo que a gente confessa como pecado, o sangue de Jesus tem poder para mudar. Seja o que for, né? Ah, mas isso não é pecado, não sei, está ruim? Confessa. Se você confessar, o Senhor vai mudar. Se é necessário mudar, se a luz do Espírito Santo mostrou a você que é necessário mudar, Ele pode mudar. Isso é para o louvor do nome do Senhor, não é para o nosso benefício. Então, a cada culto que nós chegamos, nós saímos daqui aprendendo um pouco mais. A igreja é edificada, né? Nós somos levados a ter uma experiência maior com Deus. É um mistério, mas opera no nosso meio. Então essa nova criação, cheia do Espírito Santo, é produto da obra recriadora de Deus. Nós já sabemos disso, eu creio que isso daqui é um assunto comum entre os irmãos. Para fechar esse assunto, irmãos, nós não podemos ter uma vida semelhante à de Nicodemos. Conhecedor das coisas de Deus, fariseu, né? O homem era entendido das coisas de Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Ele não sabia quem era Deus. Difícil entender isso, né? Como é que uma pessoa que fala das coisas de Deus, que eu creio até que ele ia na sinagoga, orava, e ele cantava, ele lia a palavra, e ele não tinha conhecimento de Deus. Existe um paralelo das 10 virgens prudentes e 10 nécias. As 10 conviviam juntas. As 10 tinham tido uma experiência com Deus aparentemente. E fala ali que só 5 eram prudentes. E isso acontece hoje na nossa sociedade. Muitos professam a Deus sem conhecê-lo, sem ter intimidade, sem se render a Deus em oração, sem partilhar com Deus a sua vida. Porque se tem alguém que nos ouve, é o Senhor. Nós podemos às vezes conviver, né? Eu estou com a minha esposa há 30 anos, mais um tempo de namoro, 36. E às vezes eu ainda não a conheço, né? E às vezes ela fala e eu não consigo ouvir. Ela fala, eu falo, às vezes ela também não ouve. Mas Deus não tapa os seus ouvidos quando nós oramos a Ele, né? Ele escuta cada palavra. E antes mesmo que nós projetamos qualquer palavra, Ele já sabe. Ele já conhece tudo que nós vamos dizer. E Ele quer que nós falemos somente para que nós possamos nos expressar e que Ele possa operar na nossa vida com Seu Espírito Santo, recriando, transformando, nos ajustando, né, aquilo que é a imagem do varão perfeito, Jesus. Pode ser que a gente não alcance tudo isso, mas naquilo que o Senhor nos revelou, na fé que o Senhor nos concedeu, nós precisamos caminhar, né, sabendo que Ele tem muito mais para nos dar. Então, o chamado de Jesus é para uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma nova criação, que seja arrancado aquelas trevas que muitas vezes nos confunde, e que seja jogado à luz do Senhor, para que seja feito um novo homem, segundo Deus, segundo a imagem de Jesus, né? Então, nós nascemos de novo para um propósito. Continuar enxergando as coisas não da forma que enxergávamos antes. A razão é muito boa, nós precisamos dela para o nosso raciocínio, algumas decisões, né? Sistema econômico, financeiro, às vezes até no nosso lar. Nós precisamos, Deus nos deu essa razão. Mas, tratando de coisas espirituais, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, né? Que o Espírito Santo nos dirija, para que Ele possa cada vez mais penetrar o nosso interior, né,
até impenetrável pelo nosso inconsciente, pela nossa razão, e assim então trabalhar o nosso ser. Só assim nós vamos realmente ter paz, conhecer a Deus, glorificá-lo, né, com precisão, com verdade. Então, esvaziar o nosso ser humano. Jesus, quando esteve aqui, ele tomou a forma de ser humano e se esvaziou de uma tal forma. Ele não usou, né, o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de uma tal forma porque ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Era a única forma dele realizar o projeto de Deus, era se esvaziar. Então, quando nós nos esvaziamos também da nossa arrogância, do nosso ego, o Senhor tem espaço na nossa vida para nos encher. E aí então nós podemos também cumprir a vontade de Deus. Amém? Palavra do Senhor para nós estarmos meditando nessa manhã. E não sei como vocês terminam aqui com outro louvor. Podemos cantar um louvor? Amém. Oi? Não, vocês que conhecem, se eu cantar algum louvor aqui, eu acho que eu não vou lembrar. Um louvor que vocês, que fala do Senhor Jesus, né, da exaltação do nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, né, toda a glória. Você quer assumir aqui, por gentileza? Obrigado por todos, a paz do Senhor Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor se posiciona, eu vou pedir para que eles estejam ministrando. Vamos fechar os nossos olhos. Nos colocar diante da presença do Senhor. Eu creio que muitas vezes nas nossas vidas nós temos caminhado. Temos buscado com toda sinceridade esse algo a mais. Temos procurado com sinceridade conhecer a Deus, conhecer aos caminhos do Senhor. Mas muitas vezes esse caminhar tem sido difícil. Se você tem muito tempo de igreja, se você tem pouco tempo de igreja, se você conhece a palavra de Deus há muito tempo, ou se você conhece a palavra do Senhor há tão pouco tempo que você se pega perguntando, mas o que será isso? Peça ao Senhor da glória, que lhe dê o entendimento necessário, o discernimento, para conhecer a respeito das coisas que não são naturais. Talvez nessa caminhada, muitas vezes, a gente tenha desviado o nosso olhar e o nosso foco não tem sido o Senhor Jesus. Peça ao Senhor, Senhor Deus da glória, me ajuda a voltar os meus olhos a Ti. Me ajuda a compreender que Tu és o centro. Tu és o centro. Tu és o tudo. Tu és o tudo da minha vida. Muitas vezes, com o passar do tempo,
Quando a gente é conhecedor da palavra, é natural que a gente comece a andar pelos nossos próprios passos, pelo nosso próprio conhecimento. Mas hoje o Senhor Deus, Ele te chama a experimentar um novo patamar, um novo nível de conhecimento e de intimidade com Deus. Hoje o Senhor Jesus, Ele te chama a caminhar com um novo relacionamento, uma nova intimidade, a caminhar como um amigo que caminha ao teu lado, que muitas vezes te diz: por esse caminho não. Esse caminho é perigoso. Esse caminho te leva ao abismo. Esse caminho é de trevas. Hoje o Senhor Jesus, Ele te chama a olhar para a eternidade. Talvez você tenha chegado até aqui desejoso de encontrar soluções para as dificuldades que você tem vivido. Mas saiba que o Senhor Jesus, Ele quer entrar com providência nessas situações. Mas mais do que isso, Ele deseja caminhar com você pela eternidade. Por isso, declara ao Senhor: seja o centro, seja tudo em meu coração. Vamos nos levantar e declarar: Senhor Jesus, nós declaramos que nós desejamos que o Senhor seja o centro das nossas vidas.
querido, nós queremos te louvar e te agradecer por estes momentos preciosos na tua presença, na tua casa. Talvez no nosso caminhar diário, Senhor Deus, mesmo te conhecendo de intelecto, Senhor Deus, muitas vezes nós permitimos que o intelecto fale mais alto, mas a gente pede que o teu Santo Espírito possa transformar as tuas verdades, a tua palavra, que muitas vezes permanece em nosso conhecimento. A gente pede para que o Senhor toque, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, para que todo esse conhecimento que a gente tem adquirido ao longo das nossas vidas, eles sejam transformados em graça, em glória, e que eles possam, Senhor Deus, ser transportados para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso caminhar diário, para que a nossa vida, ela seja marcada pela intimidade de conhecer a Ti, Senhor Deus, pelo ouvir a Tua voz, pelo buscar a Tua face, a Tua presença, e sermos impactados, Senhor Deus, pela Tua graça, pela manifestação do Teu amor nas nossas vidas. Pai amado, nós queremos colocar no Teu altar, Senhor, todas essas lutas, todas essas dores, esses sofrimentos pelas quais muitos têm passado aqui. Nós queremos entregar a Ti, Senhor Deus, cada clamor de cada coração, cada petição, Senhor Deus, cada anseio da alma, nós queremos colocar diante do Teu altar e pedir que a Tua graça possa estar sendo derramada sobre cada vida aqui, hoje e eternamente, hoje e para todo sempre, Senhor Deus, e que os nossos olhos carnais, eles possam enxergar a grandeza somente pelos olhos espirituais que somente o Senhor, o Teu próprio Santo Espírito pode nos dar. Por isso, Senhor Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que nossos olhos vejam que o caminhar contigo, o nascer de novo, é o que vai fazer diferença para a nossa eternidade. Pai amado, eu peço que o Senhor derrame da Tua porção redobrada sobre cada vida aqui, e que quando nós voltarmos para os nossos lares, a Tua presença continue conosco. Quando nós entrarmos nos nossos lares, o Senhor seja conosco, o Senhor seja o centro das nossas vidas. Quando nós estivermos caminhando, quando nós estivermos trabalhando, quando nós estivermos nos deitando, quando nós estivermos ensinando, quando nós estivermos simplesmente ali, nós pedimos que a Tua presença continue a se manifestar nas nossas vidas, para que nós não sejamos conhecedores apenas da Tua palavra, mas que nós possamos viver a Tua palavra a cada dia das nossas vidas. Senhor, que a Tua graça, a Tua bênção, a comunhão do Teu Espírito Santo, que o amor de Deus Pai venha nos inundar de tal maneira que sejamos impactados de tal forma que por onde nós passarmos, a Tua presença esteja conosco. Nós queremos Te louvar e Te bendizer por estes momentos preciosos na Tua presença. Em o nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Podem se sentar. Nós queremos dar as boas-vindas para o senhor... O senhor Pedro. Veio com a Shirley? É isso? Seja bem-vinda, seu Pedro. Seja muito bem-vindo. A gente também tem o Silvio e a Maria conosco. Ah, que gostoso. Sejam muito bem-vindos também. Que Deus os abençoe. Que o Senhor possa continuar falando com cada um de vocês
nas vidas de vocês, entrar com providência nas lutas, nas dificuldades, e que vocês possam desfrutar da intimidade de ouvir a voz de Deus no secreto, na profundidade. Nós também queremos agradecer ao Edson, que trouxe a mensagem, a Taeco. É engraçado que apresentá-los assim para mim é muito esquisito, porque a impressão é que eu tenho que vocês são daqui, né? Mesmo a Raquelzinha, dá um tchauzinho aí, Raquelzinha. Para vocês terem uma ideia, a Raquelzinha, ela cresceu, ela nasceu aqui dentro. A Raquelzinha, ela vinha na barriga, né? Eu vou pedir Paulinho vir aqui. Vem, Paulinho. Pastor Paulo, por favor. O Pastor Paulo estava lá na mensagem na língua japonesa, mas a Raquelzinha, ela vem para a igreja desde a barriga da mamãe, né? E o Renan, agora, é o presente de Deus na vida da Raquel, né? E a gente está tão contente, tão feliz, porque a gente continua desfrutando do mesmo amor, da graça de conhecer o Senhor Jesus. E eu só queria me lembrar que quando... Pode vir, Paulinho. Só queria lembrar que uma vez o Edson e a Taeco ali naquela porta ali, eles estavam paradinhos, eles olharam para mim e falaram assim, acho que isso deve ter uns 15 anos, mais ou menos, 15, 20, por aí. Eles falaram, olha, o segredo é você andar em intimidade com Deus. E nunca mais eu me esqueci disso. O segredo é andar em intimidade com Deus. Eu vou passar a palavra, pastor Paulo. Bom dia. Eu estou aterrissando aqui porque eu estava lá junto com os irmãos em língua japonesa. Não que eu fale japonês, eu preciso de um tradutor também. Mas eu quero agradecer, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês já terminaram com uma oração, né? Desculpa, viu, perguntar porque... Já? Então tá bom. Então tá bom. Edson, obrigado, viu? Deus abençoe. É uma alegria tê-los aqui, a Taeco também, a família de vocês, né? É um prazer mesmo, viu? Deus abençoe a vida de vocês. A Isabel? É mesmo? Puxa, que legal, hein? Uhum. Foi um reencontro, né? Que legal. Deus abençoe, viu? Vou passar para a Noemi então, né? Para os recados. Então, Deus abençoe, uma ótima semana para vocês, viu? Então, pessoal, mais uma vez, eu só vou retomar a questão das cadeiras, também. Eu já falei na semana passada que a gente está nesse processo de transição dos bancos. E a gente fez a compra dos bancos e o fornecedor ele teve um problema de entrega. Então, por isso que vocês vão observar que tem cadeira assim, tem cadeira assado, tem daquela forma, mas não se preocupem, gente. A gente vai se ajustar nisso, vai ficar gostosinho. Outro dia eu estava com a Amandinha aqui, né? A Amandinha ficou dando risada de mim, porque na reunião de oração das mulheres, na sexta-feira, eu coloquei a cadeira com braço, eu não tinha sentado na cadeira com braço, eu sentei, aí coloquei a almofadinha, aí sentei de novo, eu levantei, peguei outra almofada, coloquei, aí a Amanda começou a dar risada. A gente tem que fazer os testes, né, Amanda? Então a gente está fazendo controle de qualidade, então fiquem tranquilos, tá bom? Outra questão é... A gente tem tido a reunião de mulheres nas sextas-feiras, das 7 às 8. Tem sido um período muito abençoado. Nós temos nos reunido aqui semanalmente. E muitas coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Então, se você, mulher, deseja ter um tempo de oração junto conosco, toda sexta-feira, das 7 às 8 horas. Ainda essa semana não é a última sexta-feira do mês, por isso que a gente ainda tem a reunião de oração das mulheres, mas mesmo quando tem, a gente depois tem um happy hour. Não é essa semana, é na próxima semana o culto de sexta-feira do happy hour, tá bom? E para encerrar, a gente tá encerrando também as inscrições do curso de Homem ao Máximo e Mulher Única. Se você ainda deseja, puxa, eu fui para casa com essa questão no meu coração, eu não sabia se eu ia participar, não sabia se eu não ia participar. Eu quero encorajá-los a fazerem parte desse novo marco, dessa nova história que Deus deseja fazer no meio da igreja. Na semana passada eu comentei assim, como tem sido a sua vida? Você tem tido paz na tua vida? Quando você volta para casa, você tem encontrado paz na tua casa? Quando você volta, você tem tido sabedoria e discernimento para agir conforme o papel determinado por Deus dentro do teu lar? Se muitas vezes ainda você tem dúvidas, Senhor, às vezes eu tenho tentado exercer o meu papel como mulher, eu não tenho conseguido porque me falta
o outro lado. Ou então você, às vezes, pode ficar insegura. Será que isso é meu papel ou não? Ou mesmo os homens também. Como vou zelar pelo meu lar? Como que eu vou guardar e proteger a minha casa? Como eu vou ser o sacerdote do lar? Façam esse curso, Homem ao Máximo, Mulher Única, na próxima semana, no domingo. Nós vamos fazer o seguinte: quem deu o nome às inscrições, hoje também você pode dar o seu nome para fazer as inscrições, para fazer a sua inscrição. Nós vamos no próximo domingo, logo após o culto, você tem 10 minutos para ir ao banheiro, beber uma aguinha, tomar um cafezinho ali. Aí a gente vai se reunir nesse salão aqui, o salão em japonês, na próxima semana, para a gente fechar os nossos horários, fechar os grupos, para a gente poder distribuir os livros também, o material, para que a gente possa ministrar para o Senhor e a gente se organizar. É isso mesmo, né? Milton, Eugênia, é isso, pastor? Ok. Então tá bom, gente. Mais alguma coisa? Oi? Já é sexta? Última sexta? Tem certeza? Ops. Falha nossa, falha minha, gente. Então, reunião de mulheres das 7 às 8 e às 8h30, happy hour. Sexta-feira, não na outra, essa. É isso, né, gente? Ok, muito obrigada. Graças a Deus que eu tenho irmãos valorosos como vocês que têm agenda. Muito obrigada, então Deus abençoe. A gente tem um cafezinho ali do lado.